ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, e de igual modo também um levita. Chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo quanto demais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém, irmãos? É uma leitura conhecida, sempre pregada, eu mesmo já preguei essa palavra diversas vezes, mas é pertinente nessa noite, depois de tudo que já ouvimos aqui. No culto de missão, porque quando falamos de missão, está falando de alguém que sai da sua nação, da sua moradia, da sua cidade, do seu estado, para ir para outro lugar distante. Estão se autotitulando missionários, aquele que sai da rua daqui para ir para a rua de trás, né? Aí já coloca: sou missionário. E missão não é isso. Missão é muito mais. Muitos querem ser missionário, mas não querem a responsabilidade do missionário. E missionário é aquele que sai em missão fazendo exclusivamente a obra do Senhor, em outro lugar, em outra nação ou até em outra cidade distante, não na rua de trás de casa. Mas o que eu quero falar é que o maior missionário da face da terra não foi Paulo, que foi o maior no que se diz respeito àqueles que acompanharam Jesus, porque ele fez uma obra de missão como nenhum outro fez. Atravessou até continentes para pregar o Evangelho. Um dos missionários mais conhecidos da Bíblia foi o apóstolo Paulo. E você vai ver a Bíblia falando das suas viagens missionárias. Mas não foi o maior missionário que andou mais distante de um lugar para outro para tentar ou para levar o Evangelho, a pregação da palavra. Os irmãos sabem quem foi o maior missionário? Quem foi o maior missionário? Quem? Eu não ouvi direito. Quem? Irmãos, não existe lugar mais distante como Jesus saiu. Porque a Bíblia diz que ele deixou os céus, deixou o seu lugar ao lado do Pai como filho. O lugar mais distante, lá na glória, e desceu a esta terra. Aleluia. Para assumir a grande missão, que seria mais do que uma missão de pregar o Evangelho, de levar às nações o Evangelho transformador. Seria muito mais, porque a função deste missionário chamado Jesus seria não somente de levar o Evangelho às pessoas, mas também dar a sua vida em prol das vidas que estavam aí. Ele fez mais do que pregar o Evangelho, ele deu a sua vida.
E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. É o versículo mais conhecido da Bíblia. É para ser o mais conhecido. O maior missionário chama-se Jesus. E ele foi um missionário que não desistiu no meio do caminho, que não abandonou a sua missão, não abandonou a sua responsabilidade, não deu um passo atrás dizendo: eu não vou conseguir, não vou fazer, eu vou desistir. O maior missionário que não veio somente para pregar o evangelho, mas dar a sua própria vida em prol de toda a humanidade, para alcançar no mesmo tempo não somente o Brasil, ou a Itália, ou os Estados Unidos, a Inglaterra, os países asiáticos, não, para alcançar o mundo inteiro. Ele, como o maior missionário, através da sua palavra, do seu evangelho, que continua sendo pregado, este evangelho aqui, que chegou e tem chegado a todas as nações. É conhecido no mundo inteiro diversos missionários, mas muitos somente são conhecidos pontualmente em determinados lugares, em determinadas nações. Aqui no Brasil, chegou diversos missionários, diversas igrejas, mas da nossa igreja chegou em 1910, 2 missionários chamados Daniel Berg e Gunnar Vrink, que vieram a esta nação, mas vieram lá da Suécia, através de alguns outros países, e foram enviados para essa terra, sem conhecer, sem saber onde é, simplesmente o Espírito Santo havia falado para eles: olha, pega o navio e vai chegar num lugar chamado Belém do Pará. E eles chegaram ali, e através da pregação de homens que não conheciam o português, a língua portuguesa, eles chegaram aqui, e através da unção do Espírito Santo, o evangelho, através da vida deles, chegou até mim e até você que está aqui nessa noite. Foram homens que passaram a maior parte da sua vida, ainda vieram na sua juventude, solteiros ainda, quando vieram, e eles vieram com propósito, deixaram tudo, família, deixaram trabalho, deixaram tudo, para obedecer uma ordenança, para obedecer o ide de Jesus, que disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eles vieram. E através deste evangelho que foi pregado por aqueles homens, chegou até nós. Hoje a Assembleia de Deus, ela é conhecida no Brasil inteiro, nos 4 cantos do Brasil, em todos os lugares. Se conhece o evangelho da Assembleia de Deus que está aí estendida. Mas eles não foram os maiores missionários. O maior missionário chama-se Jesus Cristo. E sabe por que estamos aqui nessa noite? Porque esse missionário, ele não desistiu da sua missão. Ele não parou no meio do caminho, porque ele cumpriu aquilo que diz: Deus deu o seu único filho para que morresse em nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse nele crê aconteceu na minha e na tua vida. Nós cremos, aceitamos a Cristo, confessamos nossos pecados e o evangelho chegou até nós. A transformação, a mudança de vida. E na leitura que eu fiz aqui, fala de um homem. Jesus teve uma conversa com alguém antes, que quis justificar-se acerca de quem era o seu próximo. E Jesus expressou através dessa parábola do bom samaritano. E nessa parábola ele mostrou que alguém que estava no lugar tranquilo, no lugar em paz, mas resolveu sair do seu lugar e ir para Jericó. Desceu de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, lugar que fala, lugar aonde está a presença de Deus, aonde Deus se revela,
lugar da presença de Deus, mas resolveu descer para Jericó, outro lugar que não era o lugar da presença de Deus. E diz que no meio do caminho ele resolveu ir, no meio do caminho ele não chegou ao destino. Porque no meio do caminho veio alguns assaltantes, malfeitores, e resolveram lhe assaltar. Mas só não se lhe assaltaram, resolveram também bater nele. E bateram de tal forma que deixou aquele homem numa situação precária. A Bíblia diz quase morto, meio morto, quer dizer, já estava dando os últimos suspiros. Não tiveram dó. Açoitaram aquele homem que resolveu sair de Jerusalém. E diz a Bíblia, preste bem atenção, que quando aquele homem estava jogado ali, abandonado no meio da estrada, depois de haver sido assaltado, roubado, açoitado e quase morto, subiu um homem que poderia ter feito alguma coisa. Aliás, desceu um homem, que desceu também de Jerusalém, era um sacerdote, o primeiro homem. Desceu de Jerusalém, porque quem desce de Jerusalém para Jericó não consegue ajudar a ninguém. Espiritualmente falando, se você está descendo da presença de Deus, porque Jerusalém significa lugar onde Deus está presente. Jericó é o lugar das palmeiras, quer dizer, lugar das palmeiras, do cheiro, dos perfumes. Quando alguém desce da presença de Deus para ir para outro lugar, que não é o lugar da presença de Deus, não pode ajudar alguém que está caído no meio do caminho. Não tem como, está descendo pelo mesmo lugar. E aquele sacerdote estava descendo de Jerusalém. E ele resolveu não parar para ajudar quem estava morrendo ali. Diz a Bíblia que ele passou de largo. Passou de largo é como a pessoa está aqui e ele passa distante, passa pelo outro lado da rua. Estou nem aí. Não quero nem saber, problema dele. E desceu também para Jericó. E diz que da mesma maneira, de igual modo, também um levita significava a lei, significava a religião. Mas o levita também estava descendo da presença de Deus. E descer da presença de Deus para Jericó não adianta, não vai conseguir ajudar a ninguém. Da mesma maneira, passou de largo. E passando de largo não ajudou, e certamente a vida daquele homem estava cada vez mais chegando ao fim. Mas de repente, para encerrarmos, subia para Jerusalém. Ia de viagem. A Bíblia está falando, ele não voltava da viagem. Tem muita gente voltando da viagem. Nós estamos viajando para Jerusalém Celestial. Nosso lugar não é aqui. Nós estamos indo para Jerusalém Celestial, estamos indo de viagem, estamos numa grande viagem, mas tem muita gente voltando dessa viagem, caminhou até um determinado momento nessa viagem, mas desistiu e está voltando de Jerusalém, está voltando de viagem. Mas o samaritano, ele ia de viagem, está escrito, ele ia de viagem. E quando chegou e viu aquele homem jogado no chão, abandonado, açoitado e quase morto, ele resolveu parar. Ele disse: eu não posso ficar inerte, eu não posso aceitar isso. Parou aonde estava aquele homem e fez os primeiros socorros. Diz que ele pegou vinho e azeite e vinho e passou, que era o símbolo do remédio da época, e passou sobre a enfermidade, o açoite, aquilo que estava ferido no corpo daquele homem jogado, abandonado. Fez os primeiros socorros, cuidou dele, o abraçou, colocou sobre o seu cavalo, a sua cavalgadura, e disse: eu vou levar você para um lugar certo, eu vou levar você para o hospital, para o lugar que você vai ser cuidado. Colocou na sua cavalgadura e disse que levou para uma estalagem. E chegando lá, falou para aquele que estava na estalagem: cuida dele, porque eu vou viajar, mas eu vou voltar.
E quando eu voltar, eu vou pagar você, nada vai ficar sem você receber, porque eu vou voltar. O grande missionário Jesus Cristo, ele veio e ele entregou a sua própria vida, morrendo lá na cruz do Calvário, e ele, através da sua morte, ele foi, mas através da sua morte, ele me salvou a você que estava na situação como aquele homem jogado, abandonado, açoitado, quase morrendo, mas ele te resgatou, ele fez os primeiros socorros, libertou a tua vida, transformou a tua vida, te deu paz, te deu alegria e deixou você na presença de Deus. A estalagem é o lugar da presença do Senhor, é a casa do Senhor, aonde você está sendo cuidado, aonde você está sendo cada dia cuidado, as feridas estão sendo untadas, você está sendo abençoado, a palavra está te curando, você está sendo abençoado por Deus. E ele foi, mas ele disse: eu vou voltar a qualquer momento, eu vou voltar. E você nessa noite está aqui na casa do Senhor, na estalagem, está sendo abençoado, cuidado pelo Senhor. O Espírito Santo, que aquele da estalagem era o Espírito Santo que estava ali na função do Espírito Santo, cuidando de você, falando com você, te dando graça, te dando força, te dando a unção. E cada dia você está mais forte, permaneça mais forte na presença do Senhor e aguardando aquele grande momento que o samaritano, que o Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Essa é a função do maior missionário na face da terra. Aquele homem estava numa situação das piores. Iria morrer da maneira que ele estava. Não tinha ninguém que pudesse lhe dar atenção, como estávamos antes de aceitar a Cristo como Salvador. Jogado, abandonado. E cada um sabe da sua história. Dos que estão aqui, cada um sabe da sua história, uns numa situação piores, outros menos, mas todos nós estávamos abandonados, jogados na sarjeta, dirigidos pelo inimigo da nossa vida, e ele fazia o que ele queria. Mas um dia nós ouvimos a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Presta atenção, ele entrou na minha e na tua vida. E através do Evangelho de Cristo nós fomos alcançados, fomos libertos, fomos transformados. Jesus Cristo perdoou os nossos pecados, sarou as nossas feridas, nos deu a unção através do seu sangue, que é a comparação do vil sangue que foi derramado, purificou-nos de todo o pecado. E também aquele azeite significa o Espírito Santo que foi derramado na nossa vida, no nosso coração. O Espírito Santo que habita em nós, que conforta, que consola, que fala conosco, que nos dá graça, que muitas das vezes até intercede, como diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis por mim e por você. E hoje você está aqui na presença do Senhor. E Deus continua falando com você. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé nesse momento. Zaqueu foi transformado. Recebeu algo que ele não esperava. Ele queria somente ver. Mas Jesus entrou na casa dele. O samaritano, ou seja, aquele homem, estava abandonado. E certamente nas suas últimas momentos que ele estava ali, ele dizia: agora eu vou morrer aqui jogado. Não tenho força para me levantar. Não tenho força para me erguer. Estou açoitado. Me roubaram tudo. Me assaltaram. Destruíram a minha esperança, a minha expectativa. Me tiraram a paz. E ninguém me ajuda. Todos passam de largo. Mas naquele dia Jesus, contando a comparação do samaritano, passou perto daquele homem e tornou a levantá-lo na sua presença e trazê-lo para a sua presença. Nesta noite o samaritano chamado Jesus Cristo está aqui presente neste lugar. E se há alguém nesta noite que deseja receber na sua vida esse samaritano, não esse samaritano que está aqui dessa parábola, dessa comparação, mas o samaritano chamado Jesus Cristo. Ele é o único que pode mudar a tua história, te dar a paz e alegria e gozo. Eu quero perguntar se alguém que nesta noite deseja aceitar a Cristo, receber Jesus na sua vida, para que você seja também abençoado como eu.
esses homens e estas mulheres também foram abençoados. Nesta noite, Deus te dá a oportunidade. E se você deseja aceitar a Cristo como teu único e suficiente Salvador, eu quero, juntamente com a igreja, orar por você. Levante a sua mão, a igreja vai orar por você nesta noite. Alguém que deseja aceitar a Cristo ou retornar para Jesus nesta noite, você tem a grande oportunidade dada por Deus para alcançar na tua vida a paz verdadeira que somente Jesus pode dar. A falta de paz que está acontecendo é o inimigo que muitas das vezes coloca, mas Jesus nesta noite quer trazer a paz, quer trazer a alegria, quer trazer para você o contentamento, a verdadeira paz somente Jesus pode te dar. E hoje Ele está aqui, trazendo você para a estalagem, para que você tenha vida e vida com abundância. Alguém que deseja aceitar a Cristo ou retornar para Jesus nesta noite, levante a sua mão. A igreja vai orar por você. Uma pessoa não evangélica, ou que não entregou a sua vida, ou parou no meio do caminho, estagnou, mas nesta noite deseja receber Jesus de volta na sua vida, levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Não alguém que deseja aceitar a Cristo, receber Jesus na sua vida?